Com que rapidez a humanidade está bebendo Coca-Cola? Cerca de 8.400 porções por segundo, segundo as estatísticas. Ao mesmo tempo, acredita-se que literalmente poucas pessoas conheçam a receita ideal desse refrigerante tão popular. De modo geral, a Heinz tem seu ketchup secreto, o KFC possui 11 ervas e temperos secretos, e a The Coca-Cola Company tem sua fórmula secreta. E embora os ingredientes pareçam estar listados no rótulo, os imitadores conseguem repeti-la com diversos graus de sucesso. A produção da Coca-Cola começa com a água, que precisa ser destilada. Após um processo multifásico, a água é encaminhada para a zona de preparo da calda, onde é misturada com açúcar. Em seguida, é complementada com o ingrediente secreto, o concentrado, que confere o sabor característico à bebida. O concentrado é produzido em todas as 5 fábricas da The Coca-Cola Company ao redor do mundo. Já o engarrafamento da bebida ocorre em outras instalações. Sabe-se que o concentrado é à base de xarope de milho ou açúcar e complementado com corante, ácido ortofosfórico, cafeína e aromatizantes. A etapa final é a viagem para o saturador e o engarrafamento. Poderíamos contar a história de que o caramelo foi mencionado pela primeira vez há mais de 3.000 anos na Grécia e na China, mas vamos direto ao ponto, ou seja, as linhas de produção de caramelo. Os fabricantes geralmente usam xarope de amido ou xarope invertido como base. Depois, adicionam água e açúcar. Corantes, aromatizantes e outros componentes também entram em processo. A mistura resultante deve ser primeiro cozida até atingir o estado certo. Em seguida, deve ser resfriada a cerca de 85 graus Celsius para dar a forma desejada. Quando as conhecidas balas de caramelo são moldadas a partir dessa massa, elas são resfriadas à temperatura ambiente e depois são embaladas e distribuídas, primeiro para armazéns e depois para os mercados. Em 2020, a China, os Estados Unidos e a Alemanha lideraram o consumo mundial de chocolate. Esses 3 países representam 32% do consumo global do doce, o que equivale a 11,2 milhões de toneladas de chocolate. Portanto, não há tempo para as fábricas de chocolate ficarem paradas. Talvez, neste exato momento, estejam recebendo um novo lote de grãos de cacau. Esses grãos precisam ser classificados, torrados para remover a casca e depois moídos. A massa resultante é levada ao forno, onde a uma temperatura de cerca de 40 graus Celsius, os grãos moídos liberam o óleo. A massa obtida é misturada com açúcar e, se necessário, incrementada com nozes, frutas e outros recheios. Se a quantidade de óleo for insuficiente, ele também é adicionado. Em seguida, a massa precisa ser misturada. Esse processo leva cerca de 3 dias e ajuda a tornar o chocolate mais saboroso. Finalmente, é hora de moldar o chocolate. E então os embaladores precisam trabalhar duro. A propósito, o papel alumínio não apenas impede que o chocolate absorva odores estranhos, mas também mantém a temperatura baixa.
A Nestlé acredita que o Nescafé é o café mais amargo do mundo, e estamos exatamente em uma fábrica que produz Nescafé. A propósito, esse café foi lançado pela primeira vez no dia 1º de abril, e ele conquistou uma popularidade de verdade. A produção começa com um lote de grãos de café. Se deseja obter café moído, então eles devem ser torrados, misturados, moídos e embalados em latas. A produção de café solúvel é um pouco mais complexa. A primeira opção é chamada aglomeração. Os grãos são moídos em pó, que é misturado com água. O extrato resultante é seco, a água evapora e são produzidos grânulos. A segunda opção é chamada de liofilização. O extrato é congelado e depois desidratado com ar quente e vácuo. E para a produção de café em cápsulas, os grãos são moídos com precisão de até 10 microns. O pó é então embalado em cápsulas. Vamos tentar surpreender os apreciadores de doces. O Choco Pie foi inventado por uma empresa sul-coreana e conquistou muitos países ao redor do mundo, gerando vendas de 4,6 bilhões de dólares em 44 anos. Portanto, o Choco Pie pode ser considerado um doce relativamente simples. Entre duas camadas macias de biscoito é adicionada uma camada de marshmallow e, se necessário, um recheio inusitado como leite condensado com sementes de papoula. Em seguida, tudo é coberto com glacê. A tarefa das fábricas é montar rapidamente esse sanduíche na ordem correta. Primeiro, os biscoitos são assados. Uma máquina enorme os alinha em fila, por exemplo, 24 de cada vez. Em seguida, os biscoitos são combinados com o marshmallow. O sanduíche resultante é revestido com glacê, resfriado e enviado para a embalagem. Aliás, existem muitas receitas caseiras de Choco Pie na internet. Talvez esse seja um bom motivo para se aventurar no mundo da confeitaria? Assim como no caso das batatas chips, a produção de batatas fritas começa com a lavagem e descascamento dos tubérculos de batata. Em seguida, esses tubérculos são cortados em fatias em tambores giratórios. No entanto, isso não é tudo. De acordo com o Daily Mirror, as fatias de batata para o McDonald's são mergulhadas em dextrose. Isso não apenas serve como adoçante natural, mas também é um dos segredos por trás da cor dourada agradável que as batatas fritas adquirem quando são fritas. Além disso, as fatias de batata são complementadas com pirofosfato de sódio, o que ajuda a manter a consistência e textura certas. Em seguida, as fatias são fritas, embora não completamente, já que a etapa final da preparação fica a cargo dos funcionários do McDonald's. E para o transporte, as fatias são congeladas.
Certa vez, cientistas investigaram por que alguns alimentos são saborosos para nós e outros não. Descobriu-se que tudo se resume a 5 sabores básicos. Eles são da esquerda para a direita: azedo, amargo, doce, salgado e umami, que é o sabor de alimentos ricos em proteínas. Quanto mais desses sabores um alimento contiver, mais atrativo ele será para os consumidores. Um dos poucos produtos que contém todos esses sabores é o ketchup. Vamos dar uma olhada na fábrica que produz o lendário Heinz. A receita desse ketchup é um segredo bem guardado. É por isso que a produção é altamente automatizada. Mas não há segredo no número 57 que decora a embalagem. Trata-se da combinação dos números 5 e 7, os números de sorte do fundador da empresa Harry J. Heinz e de sua esposa. Talvez seja por isso que a empresa Heinz é tão bem sucedida? Embora a Red Gold, a maior empresa de processamento de tomates dos Estados Unidos, não tenha esse tipo de mensagem oculta em suas latas. No entanto, seus tomates enlatados não são apenas deliciosos, eles são os mais saborosos do mundo. Apenas o centro de distribuição da Red Gold ocupa uma área de 93 mil metros quadrados. E em uma fábrica como essa, cada tomate passa por 11 etapas de triagem. É lavado 7 vezes e enxaguado 18 vezes. Comparado à Coca-Cola, chocolate e batatas fritas, o suco de frutas parece ser uma opção mais saudável. No entanto, um copo típico de suco de frutas de supermercado contém aproximadamente 5 colheres de açúcar. Aliás, você já viu os anúncios em que a fruta é lindamente transformada em suco? Bem, o método de extração direta é usado por apenas cerca de 10% dos produtores. A opção mais popular para a produção de suco envolve o uso de concentrado congelado. A essência desse processo pode ser resumida em uma frase: basta diluir o concentrado ou o purê com água. No entanto, o processo de obtenção do concentrado é um pouco mais interessante. As frutas são lavadas, descascadas e prensadas. O líquido resultante é evaporado a uma temperatura de cerca de 65 graus Celsius, uma vez que temperaturas mais elevadas destruiriam a maioria das vitaminas. O concentrado resultante é misturado com água purificada. A mistura é pasteurizada e livre de bolhas de ar. Outro aquecimento a 60 graus Celsius ajuda a destruir micro-organismos. Tudo o que resta é despejar a bebida em recipientes esterilizados. O nome dos palitos Pocky deriva da palavra onomatopeica japonesa pokiri. Isso descreve o som característico que os palitos fazem quando são quebrados. Os primeiros Pocky eram cobertos com uma simples cobertura de chocolate comum. Posteriormente, inventaram sabores como morango e coco. Uma vez que tecnicamente os palitos Pocky são como palitos de biscoito, a etapa mais importante na produção é a preparação da massa. Uma máquina especial a corta em fios longos, parecidos com espaguete. Em seguida, esses fios são assados e cortados. Especialistas em medição na internet afirmam que o comprimento de um palito Pocky é de 15,8 centímetros. Bem, enquanto isso, os palitos seguem em direção à cobertura e em seguida para a embalagem.
Você já ouviu falar que a marca M&M's não usará a famosa dupla amarelo e vermelho em seus comerciais por algum tempo? Parece que esses personagens permanecerão apenas nas mídias sociais, de acordo com o Wall Street Journal. Bem, pelo menos o processo de produção do tão amado confeito permanecerá inalterado. Vamos ver como os M&M's são feitos. Tudo começa com a mistura dos ingredientes para a massa de chocolate. Como ela é líquida, a próxima etapa é a passagem por um túnel de resfriamento. Na saída já pode ser visto algo semelhante aos M&M's, mas ainda sem a cobertura colorida. Isso será aplicado na próxima etapa. É graças à casquinha que o confeito não derrete no calor. A propósito, em 1976, os M&M's vermelhos tiveram de ser proibidos. Descobriu-se que um corante prejudicial estava sendo usado para eles, e eles retornaram apenas depois de 10 anos. Gosta de M&M's de amendoim? Saiba que o amendoim torrado para eles é coberto com 3 camadas de chocolate. E já que mencionamos os M&M's, vale a pena mencionar o equivalente britânico chamado Smarties. Atualmente, esses confeitos são produzidos pela empresa Nestlé. O processo de produção permanece mais ou menos o mesmo que o dos M&M's. Você já experimentou Smarties? Qual deles é mais gostoso? No ano passado, cerca de 4 bilhões de toneladas de batatas chips foram consumidas em todo o mundo. Produzir essa quantidade de batatas chips não é tão simples, embora, em suma, o processo de fabricação possa ser resumido em apenas 4 palavras: descascar, fatiar, fritar e embalar. Equipamentos modernos permitem que as batatas percorram o caminho desde o caminhão até as fatias crocantes em um pacote em apenas 1 hora. Tudo começa com a limpeza. As batatas são lavadas e depois descascadas. Máquinas potentes removem a casca em apenas 90 segundos. Em seguida, as batatas passam por classificação e fatiamento. Durante esse processo, são produzidas fatias com cerca de 1,3 milímetro de espessura. Essas fatias são lavadas para remover o excesso de amido, e esse amido também será vendido. As fatias são então fritas a 150 graus Celsius. Após alguns minutos em óleo, é hora dos temperos. É aqui que os marqueteiros mostram toda a sua criatividade. E assim obtemos batatas chips com sabores como abacate e wasabi, ou soro probiótico. Resta apenas embalar as batatas em sacos e injetar nitrogênio para que os chips não se esmigalhem pelo caminho.